Olá, meus queridos, eu sou Pedro Gabriel Miziara, E eu sou a Mari Veloso e sejam muito bem-vindos. ao Apartamento 32, podcast normalmente semanal, em que eu e Mariana conversamos sobre atualidades, notícias, cultura, cinema, arquitetura, nossa vida, relacionamento e um pouco mais. Episódio de hoje, nós temos algumas coisas. Taylor Swift. Antes de Taylor Swift, Ah, eu voltei de Amsterdã no sábado à noite, por isso não teve episódio semana passada, eu estava em Amsterdã. foi o motivo de não termos Então, vou falar um pouquinho. conversado com vocês. Exato. Vou falar um pouquinho sobre como foi a minha viagem, o que eu achei da cidade, principalmente o que eu achei de viajar sozinho. Temos casamento de Taylor Swift, o status do TCC da Mariana, um pouquinho de cinema com uma certa polêmica, arquitetura e um pouquinho mais. O Michel aqui, nosso querido roteirista, pediu 3 horas de episódio. Não vai ser. Mariana... E eu pedi 30 minutos de episódio. Cara, a gente chegou no meio termo. A Mariana tinha pedido um rios de episódio, 3 minutos. A gente chegou no meio termo de tirar algumas pautas e tentar fazer um episódio mais... De uma horinha. Vamos ver o que vai acontecer. É isso. Pois bem, vinheta! A gente começa pelos comentários ou a gente começa por Amsterdã? Vamos fazer um girinho rápido pelos comentários, eu acho? Pode ser. Talvez aí vai ser mais rápido do que Amsterdã. Semana passada não, na verdade, 2 semanas atrás, a gente rapidamente apresentou pra vocês a nossa nova identidade visual, que inclusive a gente tem que gravar um vídeo falando sobre ela também pros nossos perfis. A gente ia gravar hoje, a gente não gravou. Semana que vem a gente grava. Mas fiquei muito feliz lendo os comentários de saber que vocês gostaram de ter todo o acompanhamento do manual da marca, assim. Eles gostaram Sim. de ver. Tipo assim, pra gente isso é obviamente muito legal. Tinha que ver o sorriso nos nossos rostos na hora das reuniões de revelar cada uma das etapas. Sim. Enfim, isso é muito legal pra gente. Mas eu, principalmente, vocês puderam acompanhar isso no episódio passado, tava meio assim de se era algo que interessava o público geral mostrar tudo por trás, como é que é o documento inteiro que a gente recebe, com todas as regras de uso, enfim, do manual inteiro. E foi muito legal descobrir que vários de vocês também se interessam muito por isso. Eu vi alguns designers se sentindo notados por causa disso. Porque a gente mostrou um trabalho que normalmente fica por trás das cenas. Aham. Inclusive, por isso eu quero gravar um Reels mostrando isso. Para trazer mais pessoas dos nossos perfis que não necessariamente acompanham o podcast, mas também para a galera que fez esse trabalho tão bom ser Sim, vista. ser reconhecida, né? Exato. E às vezes eles até, tipo, poderiam ser reconhecidos com vídeos como aquele que eu falei que eu quero fazer, dos Sim. cutouts, eu quero fazer um vídeo com papel de verdade da nossa identidade visual. Mas é um reconhecimento diferente de mostrar esse, basicamente, backstage de um trabalho de Sim. designer, né? Sim. Que é uma coisa que realmente raramente vai a público. Total. Então vamos a uns comentários. E Pedro, por favor, abre um triângulo na tua perna. Eu tô tentando. Tem um triângulo. Obrigada. Não, ela tentou e ela não conseguiu. Agora ela vai conseguir. Tá difícil. Deita, Beth. Pode arranjar um lugarzinho. Isso. Foi. Coisa. É... Dito tudo isso... O Manuel Veloso, que nos acompanha em todas as redes, já comecei a reconhecer o manual. Porra! Já comecei a reconhecer o Manuel. A vinheta ficou belíssima, a meia arte ficou lindo, todos os ícones ficaram sensacionais. As botas da Mari foi o melhor. Obrigado, Manuel. Obrigado, Manuel. Inclusive, eu gostaria de te fazer um agradecimento do fundo do meu coração, de verdade aqui, pelo e-mail que tu me mandou. Chegou pra mim. O Manuel me mandou um e-mail basicamente me acalmando sobre o meu TCC, me tranquilizando, e foi muito legal escutar... Mas explica por que o Manuel... escutar o que ele me falou sobre... vindo de alguém que é professor avaliador de banca de TCC. E, enfim, foi muito bom ter escutado palavras assim, me tranquilizando e falando, basicamente, que se eu cheguei até aqui nessa etapa do semestre de TCC, que já era Já aprovação, passou, já que já estava passou. passado e que, ok, querer entregar o melhor possível, mas que era para tentar relaxar na medida Sim. do possível. Claro que a Mariana não vai se contentar em não tirar um A, mas já passou, já falei isso pra ela algumas vezes também. Tipo, nessa altura do campeonato. Pois bem, o Arc 21K, que também nos acompanha em muita coisa, Sim. Jonathan,
Ele falou: ninguém me convence que as cores da meia não têm relação com as cores do guia de marca. Na verdade, as cores do guia de marca têm a ver com as cores da meia. Claro. As meias começaram e a marca seguiu. É. E na verdade as cores das meias existem porque são cores que a gente gosta muito. E que Sim. são cores que também aparecem no nosso apartamento. Sim. Então, naturalmente, a paleta de cores de um podcast chamado Apartamento 32 e que foi baseado na decoração do nosso apartamento acaba sendo inspirado na paleta de cores que a gente gosta. A Heloísa Vieira falou que amou a identidade visual, assim como a Marina Plaisant, eu imagino, como designer nerd, eu amei o mini momento de ver o brand book. E a Renata Paixão, vinheta bem chique, igual vocês. Obrigado, eu fiz na véspera, no caso eu fiz no dia de lançar o episódio. Que brand book maravilhoso, concordo, eu achei extremamente completo, didático. Tiveram alguns comentários falando do momento em que você chorou e falando que a gente poderia ter cortado e que não cortou, que ao mesmo tempo é bom ter alguém que se importa dessa forma e faz muita diferença. Gostaram da gente ter comentado sobre terapia. E a Júlia me deu razão e falou que gosta de ouvir enquanto trabalha. Não tem como lançar o episódio à noite. Tinha que lançar o episódio na quinta-feira, pra eles terem 2 dias pra escutar enquanto trabalha. 2 dias úteis, né? Porque não é uma Exato. coisa de noite nem de final de semana. Eu acho que é uma coisa muito mais de expediente ou de almoço. A Isabela Braga, sabendo que não teria podcast semana passada, falou pra Mariana gravar um podcast sozinha na semana que vem, no caso, na semana passada. Mariana, por que você não gravou um podcast sozinha semana passada? Porque eu tava fazendo meu TCC. Foi a única coisa que eu fiz. O Pedro meio que ganhou coisa pra um acompanhante. Tipo, o acompanhante teria tudo menos a passagem. Então eu teria que comprar uma passagem que estava ali por volta de uns 5 mil reais. E eu juro pra vocês que se eu não tivesse o TCC acontecendo na minha vida, eu teria ido junto. Então, eu até falei disso em terapia essa semana. Porque que semana passada você não foi pra terapia. Semana passada eu acabei não indo pra terapia por crise de enxaqueca. Inclusive, essa semana, nós já estamos na quinta, é à noite. Essa semana eu não tive enxaqueca a semana inteira. Era abstinência. Semana passada você tava com dor de cabeça porque você tava sentindo minha falta. Mas, do que eu tava falando mesmo? De não ter ido pra Amsterdã. Ah, é. Que eu falei em terapia, né? Que eu sinto que eu me castiguei de não fazer nada além do TCC semana passada, já que eu abdiquei de ir pra essa viagem para fazer o TCC, sabe? Foi tipo assim, tu não vai por causa do TCC, então tu só vai fazer o TCC, entendeu? Eu fiz isso comigo. Tipo, eu neguei em todos os eventos que marcas me convidaram Sim. naquela semana. Eu ia marcar uma massagem pra mim, Não fez nada. não fiz. Cara, a Mariana só não saiu de casa. Ela saiu do apartamento pra receber delivery na rua. Não, eu andei até a esquina também pra ir no restaurante. Verdade. Teve isso. Isso só. 2 vezes. E hoje eu quase fiz um episódio sozinho. Eu tava pensando em... A gente quase chegou a fazer isso. Não, hoje mesmo. Sim, então. Ah, tá. Hoje. Você ficar fazendo TCC e eu tava sozinho aqui. Mas eu sinto que a maior parte das pessoas tá aqui por você. Os comentários são sempre te Ai, elogiando. Nossa, Então eu acho um episódio que só comigo ia ser cadê a humilde. Mariana? Eu sugeri de eu fazer o TCC, eu fazer o podcast fazendo Não o tinha TCC. como. Não tinha como. Porque daí é basicamente só o Pedro falando, eu com o computador no colo, de vez em quando acrescentando alguma coisa. Vocês não têm noção, quando eu morava em Porto Alegre e fazia o TCC com as minhas amigas, era uma mesa de 6 a 8 malucas, cada uma fazendo o seu projeto, e sempre tinha um assunto na mesa. Entendeu? Então dá pra ir trabalhando Não dá. e fofocando. Você às vezes conversando. não consegue nem prestar atenção só estando aqui, sua cabeça às vezes ia dar uma desligada. Imagina fazendo um TCC. É bom você também parar uma horinha pra tirar a cabeça de lá. Seria boa parar uma horinha se eu tivesse feito o dia inteiro Não, TCC mas é hoje, mas importante o meu tirar- trabalho tomou conta hoje. Mas é importante também tirar um pouquinho a cabeça. Pois bem, vamos falar um pouquinho de Amsterdã? Vamos. O que aconteceu? Posso até falar uma timelinezinha aqui, maior. 2 semanas atrás. Foi dia 12. Não, foi um pouquinho antes do dia 12. Eu acho que foi dia 10 ou 11 de junho. O pessoal da minha agência me manda uma mensagem falando: Pedro, você gostaria de ir pra Amsterdã pra um evento misterioso da Sony no dia 15? Tipo assim, daqui a 5 dias? Eu falei, porra, óbvio, claro. Eu cancelo qualquer compromisso da minha agenda e vamos. A gente ainda tava um pouquinho no olho do furacão Tava. do Dia dos Namorados. E não estava necessariamente confirmado. E já teve um evento que eu fui chamado de um filme também, na Cidade do México. E Nossa, é verdade. foi em janeiro, me convidaram para um evento na Cidade do México.
E eu fiquei super animado. Cidade do México é uma cidade que eu quero conhecer. E o que aconteceu, na verdade? Chegou um convite pro Pedro, e acabou que o Pedro não era o Pedro Gabriel Miziara, era outro Pedro. Da agência. E Tipo, era vieram outro me Pedro da avisar porque confundiram. Eu fiquei arrasado. Então, nessa viagem, até o momento em que o avião decolou, eu achava o tempo todo que tinha um erro, Sim. que não era eu. Inclusive porque as pessoas que eu sabia que iam na viagem era de 1 milhão pra cima. E eu também não falo de cultura pop, né? E o evento, no momento que eu soube que era Sony, eu sabia que era por causa do Homem-Aranha. O evento foi um evento global de fãs do Homem-Aranha que rolou em Amsterdã, com o Tom Holland, com a Zendaya. E era basicamente uma Comic Con do Homem-Aranha. Eram várias ativações diferentes, teve um glambot, eu fiz um glambot, ficou hilário. E tinha lugar pra você tirar foto se pendurando de teia, tinha um cenário meio que de um prédio em Nova York de cabeça pra baixo pra você, como se estivesse escalando. Tinha algumas coisas assim. O evento foi muito legal. Eu agradeço muito a Sony pela oportunidade, eu tava realmente muito feliz. A gente fala sempre aqui, mas eu sou apaixonado por cinema. Eu adoraria poder ir ao cinema toda semana. E eu adoro filme de super-herói. Eu vou em todas as estreias de filme de super-herói. Então. Mas não é uma coisa que eu falo, né, normalmente. Poder ter sido convidado pra isso, pra mim, foi muito, muito especial. Eu nunca vou me esquecer. Assim, eu tenho uma felicidade, sei lá, uma gratidão muito grande pela Sony agora. Já era um estúdio que eu respeitava demais. E depois disso, enfim, muito feliz. Mas Amsterdã, uma cidade muito bonita, graciosa. Mas, como eu falei pra Mariana e para uns amigos, parece perfeita até demais. Eu não consegui ver problemas naquela cidade. Eu achei muito engraçado isso, associar o feedback e como se Fosse algo ruim. fosse algo ruim, como se precisasse ter algum Eu falei problema. na terapia que eu gosto do caos, eu gosto de São Paulo, eu gosto de Nova York, do barulho, da sujeira, de tudo, assim. Eu não sei. Amsterdã, cara, eles têm tudo resolvido. É uma cidade basicamente sem crime algum, sem roubo algum. Não tem carro no grande centro. É tudo bicicleta pra cima e pra baixo. Bicicletas essas que não são nem com cadeado presas. Você só para a sua bicicleta na frente do local e você sabe que ela vai estar lá. Eu fui pesquisar o maior problema de Amsterdã, tipo assim, dos holandeses, o que os holandeses mais sofrem, e é falta de espaço. Porque não tem onde construir mais prédio, construir mais casa, não tem espaço naquele país. Esse é o maior. Imagina se o maior problema da sociedade brasileira fosse: nós queremos comprar um apartamento e não tem apartamentos novos sendo construídos. Problema lindo de se ter. Dito isso, não é um problema que a gente teria jamais, né? Isso é problema de país pequeno. Claro, óbvio, né? Holanda é menor do que o estado de São Paulo. Se a gente fosse ter um problema supérfluo, eu não sei pensar qual seria ele, mas É nunca impossível seria pensar. esse. É impossível pensar, mas. Enfim, eu senti um pouquinho falta de caos. Amsterdã tem tudo resolvido, o sexo é resolvido, inclusive eu andando à noite pela cidade pra conhecer. Eu fui parar no Red Light District, o famoso, coisa que a Mariana, inclusive, não sabia que existia. Tive que explicar pra ela que ficam várias meninas da noite, e às vezes meninos da noite, e uma pequena vitrine, tentando falar com todo mundo que passa. Foi uma experiência muito surreal isso. Mas sexo lá tá resolvido, drogas tá basicamente resolvido, tem 3 coffee shops por esquina, ninguém se importa. É muito isso, assim, eu acho que ninguém se importa com você. Pra mim é o correto da sociedade, ninguém se importa o que cada um faz com o outro. Mas eu senti falta do caos. Às vezes eu fico pensando na minha ex-cabeleireira, Sim. minha atual amiga, Pã, que morava lá em Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre. Trabalhava num salão legal, que foi onde ela fez a minha franja. E recebeu uma oportunidade da Keone pra largar tudo, família, tudo, todos, e morar em Amsterdã. Sim. E ela foi. E nunca mais voltou. É, Isso foi tipo 2023. foi. Foi um pouquinho depois dela fazer minha franja. 2024. Não, foi depois do show da A gente Taylor. já Porque a namorava. gente viveu. A gente viveu a The Eras Tour juntas. Eu e a Pam. Ela é muito Swift também. Enfim. E ela E tá lá. depois do Pedro passar esse feedback de que é tudo muito perfeito e não tem problemas, me deu uma tranquilidade tão grande de pensar nela, sabe? Tipo, ela tá vivendo uma vida muito boa. God bless her. A cidade é muito boa, mas ao mesmo tempo eu achei uma cidade pequena. Tipo assim, você chega do aeroporto até o centro da cidade em 15 minutos, 18 minutos do aeroporto internacional. No final das contas, eu não achei que tinha tanta coisa pra fazer.
E pode ser porque eu tô acostumado com grandes metrópoles, tipo São Paulo e Nova York. Mas, talvez um pouco ousado falar isso, mas eu fiquei um pouco entediado no final das contas. Eu falei pra você no último dia que eu tava entediado. Eu já tinha andado todo o grande centro de Amsterdã, os principais bairros, andei muito pelo aquele lugar. Sendo bem honesta, eu fico pensando, eu acho que eu, jamais estaria falando por ti aqui agora, mas eu acho que eu só não consigo me ver morando num lugar assim agora, porque eu sei que eu tenho um compromisso, uma obrigação com um trabalho que me obriga a estar numa grande metrópole onde todas as oportunidades estão. Mas, teoricamente, Dito isso, se eu tivesse muito dinheiro, já tivesse feito uma grande fortuna e pudesse viver uma vida mega acomodada e viajar pra onde eu quisesse no momento que eu quisesse, talvez eu gostasse de morar num lugar desses, porque eu não ia me sentir presa lá, sabe? Se eu me sentisse entediada lá, sem problemas. Pra daqui a 5 dias eu compraria uma passagem pra Nova York, passaria 3, 4 dias em Nova York e voltaria pra minha perfeição em Amsterdã, eu acho que sabe? nunca seria em Amsterdã pra mim. Paris, mas aí Paris não é um lugar sem problemas. Mas pensando nessa mentalidade europeia, nessa vida europeia, eu acho que não seria Amsterdã pra mim. Eu não fui, né? Tô dizendo É só que, isso. tipo assim, imaginando o morar num lugar levemente monótono e sem problemas, eu acho que eu só não Nem consigo... acho que é monótono, não. É? Não acho. Inclusive porque. Sim, sexo e drogas. Exato. E todos os shows estão lá também, então também tem o rock and Sim, roll. exato. Não é monótono. Eu só eu não sei direito explicar. Eu acho que... Vou falar. Eu acho que o Pedro também sentiu falta do barulho de trânsito. Essa coisa do caos Não, que tu mas fala, eu acho que também envolve não ter buzina e vrum vrum tinham e vários passarinhos, estava fumaça e... gostoso. Eu acho que estar sozinho também não ajuda, porque estar sozinho é um diálogo o tempo inteiro interno, mental. Vamos falar dessa parte, então. Não Como foi viajar Foi sozinho? estranho. Eu acho que os ouvintes aqui nessa altura do campeonato já sabem, eu sou uma pessoa que me dou muito bem sozinho. Sim. E nunca foi assustador pra mim, claro, também sou um homem de 1,85 m, nunca me preocupou viajar sozinho. Mas é muito diálogo mental sozinho o tempo todo viajando. E eu ligava pra Mariana de vez em quando, só que também tem um fuso horário de 5 horas, então muitas vezes a Mariana estava dormindo. Tem coisa que foto não traduz, então às vezes você quer compartilhar alguma coisa e ficar mandando foto. Mariana não vai estar sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo. É, e ele também me pegou num momento em que eu não Mas tava. mesmo assim. Tipo, às vezes ele me mandava uma foto ou me Tipo, ligava. no o Red Light District, não pode tirar foto. Inclusive, tem várias placas assim: fotos, multa 200 euros. Mas eu adoraria ter compartilhado isso com você, ter andado lá com você. O que não falta, inclusive, não sei se vocês têm alguma ideia sobre Red Light District, mas são duas ruas com alguns quarteirões ao redor, basicamente, com várias vitrines de profissionais do sexo. E aí você pensa, só vai ter homem. Nada. Casal pra cacete, família pra cacete. Tipo assim, o que não faltava era pai, mãe. Sim, acaba sendo um ambiente turístico, não é um Completamente. ambiente, tipo, ai, proibidão. Completamente. E eu adoraria ter, pô, andado com você lá, conversado, rido, porque a gente ia fazer. Eu não sei, uma experiência meio estranha viajar sozinho. Pode ser também que, né, eu estava viajando sozinho no maior dos confortos. Eu acho que talvez seja outra coisa viajar sozinho pra ficar em hostel, estar disposto a conhecer Pessoas e tal. de outras nacionalidades, conversar, marcar um barzinho. Eu não, já tenho minha vida resolvida aqui, eu tenho uma namorada, eu vou lá ficar conhecendo outras pessoas em outros, né? Não vou. Talvez seja um momento da vida de viajar sozinho, realmente. Talvez estivesse eu solteiro, eu talvez estivesse muito mais disposto. Talvez eu tivesse, como eu já vi vários amigos fazendo, amigas, abrir um aplicativo de relacionamento. Inclusive, na sexta-feira à noite, eu tava no bar do hotel comendo um negocinho. Fica em paz. E aí eu estava dentro e do lado de fora tinham duas garotas fumando. Elas estavam de costas pra mim, só que só estavam mostrando o celular. Elas estavam o tempo todo dando like, dando não em pessoas. E eu olhei pra aquilo e falei, must be nice. Tipo, estar com a sua amiga numa cidade europeia, tendo essa experiência, solteira, disposta a conhecer uma pessoa naquela noite. Deve ser uma experiência legal. E eu achei engraçado. Mas, porra, o cheiro de cigarro entrava no restaurante de uma maneira. Mas é isso. Estivesse eu solteiro,
Talvez eu estivesse disposto a conhecer mais pessoas e sair mais à noite, eu chegava... Me espantou até o quão, talvez, desmotivado tu tava a explorar e, enfim, viver essa viagem por estar lá sozinho. Não que tu tenha deixado totalmente Sim. de fazer coisa, mas o momento que tu disse assim, acabou de coisa pra fazer hoje. Acho que eu vou ir na IKEA, porque tu tinha dito no Sim. começo, quando tu tava aqui ainda, não vou ir na IKEA, porque é muito afastado da Nem cidade. era, foi tipo 20 minutos de Uber. E aí eu vou ter que pegar um Uber, e aí vai Na gastar verdade, muito do meu dia, é melhor eu não ir. eu não queria ir na IKEA porque eu tava pensando em ir de trem. Trem realmente era 1 hora. E eu tô com a minha cabeça de Estados Unidos, Nova York, em que qualquer viagem de Uber, $100. A IKEA foi meia hora da cidade, eu peguei um Tesla e eu paguei 25 euros de Uber. Sim, que Claro. ok, foi caro, mas não Exato. $100. Já teve compromisso a gente aqui em São Paulo na hora do Rush que eu paguei 25 euros pra ir pro compromisso também. Sim, né? total. Então, enfim. Não fica completamente fora da realidade Não. como pagar Não. $100 pra ir num lugar. E é uma coisa. Isso, inclusive, foi um argumento, um debate nosso, porque eu queria comprar um bowl super bonitinho lá, aqui pra casa, e estava 17 euros. Eu estava na minha cabeça em euros. Apenas em euros, eu não estava convertendo nada, porque eu tinha um dinheiro X na minha conta do Banco Internacional. Sim. Mas é que no momento que o E- Pedro me mandou, E aí eu falei pra Mariana, tá barato, 17 euros? E a Mariana falou, R$ 100. Falei, porra, eu não queria... e ele me mandou, tipo, 4 cada um. 17 cada um. Levamos 4 ou 6? Não, Ele era me mandou 2 ou assim. 4. Ah, tá. 2 ou 4. Aí eu, 100 cada um. Acabou de chegar o boleto do meu imposto. Mas se fosse 100 num bowl daqueles na Zara Home, você estaria, ok. Não daria, não. Eu não tô disposta a ficar comprando louça agora. A gente tá bem de louça. Ontem no saldo da Zara Home, com um copo, Mas é porque, ó, 50 eu acho... reais cada copo, você achou ok? Mas é porque eu acho que a gente tem boas tigelas. Eu não acho que a gente tem copos tão legais ainda. Ok, mas Entendeu? sim, É o que eu tô disposta a pagar ou não. sim. Enfim, Enfim, dito tudo isso, por que me espantou o Pedro ter ido na IKEA? Porque ele não tinha mais programa pra aquele dia, sendo que ele pediu dias a mais pra conhecer pra a cidade. marca pra ter mais tempo pra conhecer E a cidade, porque ele conhecer a achou que os cidade. dias obrigatórios ali da marca ele ia estar muito envolvido com questão de evento e E programação. feliz, Então, feliz que eu peguei mais dias. sim, mas daí esse dia que acabou faltando programação me fez pensar sobre como talvez a graça de uma viagem pra ti, e não tô dizendo que se resume só a isso, Claro. mas seja muito poder me mostrar as coisas também. Tipo, tu programar as coisas, eu acho que tu já imagina também tu me levando pra ver, sabe? Não só tu indo conhecer. Claro, mas eu acho mesmo assim, estando com você, eu fui em todas as coisas que eu adoraria te mostrar. Então, mesmo assim, teriam acabado as coisas, sabe? Não sei. Porque aí, talvez eu e você juntos, a gente poderia pegar um trem pra uma cidade do lado que tem uma casa que parece feita de Lego. Só que é uma casa de verdade de 2 séculos atrás. Mas sozinho eu não tava com tanta vontade de fazer isso. Acho que é nesse sentido que eu falo, que, tipo, é dar mais disposição pra tu ir fazer certas coisas, porque a motivação vem de que não é só tu que vai ver, tu vai ver a pessoa que tu gosta vendo Também. aquilo, E sabe? vamos poder conversar sobre isso. Vocês vão trocar, tu vai ver ela tendo reações, que eu É. sinto que é uma coisa que, sei lá, eu acho que num relacionamento eu valorizo muito. Tipo, às vezes eu odeio ter que mandar um TikTok pro Pedro se eu tô num quarto e ele tá no outro. Eu prefiro 1000 vezes parar do lado dele com o Sim. celular pra ele ver, porque eu quero ver a reação dele, Claro, por mais claro. bobo que seja, sabe? E aí tinham até brasileiros lá que foram pela Sony e que ficaram também mais dias. E eram 4 garotas, principalmente. A gente até conversou no evento. E... umas fofas, gente finíssimas. Mas também não são necessariamente quem seriam minhas amigas aqui do lado de fora, sabe? Não é exatamente... Sim, não daria esse match, assim. Exato, não é um match necessariamente tão forte de amizade. Então, nem fui atrás de tentar sair, de tentar fazer alguma coisa. Elas também não vieram atrás de tentar fazer alguma coisa. Então, é isso. E entre elas existia uma panela, assim, de... Super. Ai, estavam Inclusive, saindo elas continuam juntas. na Europa. Elas ficaram. Quando eu perguntei pra elas, quando é que vocês vão voltar? Elas falaram, amigo, a gente só pegou passagem de ida. Tá sem passagem de volta. Eu não queria ter perguntado isso. Eu tô com muita inveja Elas agora. estão, eu acho, agora em Barcelona. Eu tô adorando vê-las, os stories, tudo, estão se divertindo. Mas, por exemplo, elas alugaram bicicletas juntas pra ficar andando no parque em Amsterdã. Eu não fiz isso, sabe? Eu acho que tem muita coisa que realmente
Talvez sozinho. Mas sozinho eu pude fazer coisas que você não faria. Tipo, a quantidade que eu andei. Eu andei muito. Eu queria ir pra algum lugar que tava, tipo, a 2 quilômetros de mim. Eu ia andando, foda-se. 1 hora andando, tudo bem. Eu vamos. reclamava um pouco disso pro Pedro em Nova York. Eu sempre soube que a Mariana come em quantidade de vezes, não em quantidade de quantidade. Muito mais vezes do que eu. Mariana, a gente já falou aqui, 3 em 3 horas, está com fome, ela tem que comer. Em Nova York, era de 3 em 3 horas, tem que comer um negocinho. E aí o Pedro aqui, não necessariamente com fome, ia junto. E eu acho que isso se intensifica em viagem, porque a gente acorda cedo e sai cedo de casa e volta tarde. Mas Amsterdã, café da manhã, no hotel, 8 da manhã, 9 da manhã, eu voltava a comer Sim, eu digo 4 que da essa tarde. tua percepção minha se intensifica em viagem, porque Ah, sim, porque a gente ao tá na invés rua de ficar em muitas casa, a vezes. gente Sim. tá na rua cedo e volta da rua tarde. Então tu ficava, tipo assim, das 7 às 10, pô, já quero comer de novo, já tem que ter uma comidinha de Sim. novo. Aí 1 da tarde já tem que comer de novo, meu Deus do céu. Aí dá 1, 2, 3, 4, já tem que comer de novo. Cara, a Mariana tava 5, sempre 6, com fome. 7, de novo. Sempre com fome e com vontade de fazer xixi. Sempre as duas Sim. coisas. Nessa viagem, eu acho que eu usei um banheiro público só. Eu perguntei pra ele sobre banheiros públicos. O que eu usei foi tava Porque. ótimo. Ele não tinha usado ainda, tu não tinha usado ainda É. quando eu te perguntei. Porque pra mim é uma coisa importantíssima, interessantíssima. Tem toda aquela fama do Japão, que tem até o filme dos banheiros Vamos públicos. lá. Eu usei um banheiro público na loja de departamento que eu comprei o seu vestido. Meu primeiro banheiro gender neutral, sem gênero, banheiro da minha vida. Experiência estranha. O meu primeiro foi na Trader Joe's. Eu não fui no banheiro você foi algumas vezes no banheiro. Cara, a Mariana, ela teve alguns problemas intestinais nos Estados Unidos. Bota, tipo assim, 3 sérios. Os 3, Só que, tá, a gente já foi 2 vezes, tá? sim, Calma. os 3, ela se aproveitou do banheiro do Trader Joe's. Mas eu vou falar. Mas o banheiro do Trader Joe's também era, eu imagino que seja só, tipo assim, um banheiro, né? É um stall de adaptado, de Então, PCD. Esse não, era tipo assim, cabines e torneiras, sabe? Era um banheirão de... Ah, tá, mas sabe onde é que tem banheiro assim? Aonde? No MASP. Mas não é gender neutral. Assim, o uso acaba sendo gender neutral. O do MASP, até onde eu me lembro. No andar de baixo. É? Porque é tipo assim, tem. É tudo junto, feminino, masculino. Tem plaquinha nas cabines. Pensa, tipo assim, tem 12 cabines uma do lado da outra. Aí é 6 Ah, com tá. placa de homem, 6 com placa de mulher. Tá. Só que dentro do mesmo banheiro. Ok. E com as pias na frente. Dito isso, quando eu fui lá, saiu um homem de dentro de um banheiro que tava com a placa da mulher, entendeu? Só de não ter uma Sim. parede separando já é basicamente tudo a mesma coisa. Não. Umas mulheres até me olharam estranho, como se eu estivesse no lugar errado. Eu até voltei pra olhar e falar, tipo assim, banheiros assexuados. Enfim. E eu já fui também em vários bares. Tanto em Mas se é um São stall Paulo. só, ou é isso, é um banheiro inteiro? Porque banheiro sem gênero, que é só, tipo, um compartimento de banheiro, isso aí eu também já fui. Claro. Não, é que em bar, assim, esses bares mais undergrounds, assim, eu já fui que era tipo assim, tu entra, tem uma pia, 2 cabines, e as 2 são pra todo mundo. Lá não, era banheiro grande, como um banheiro de Mas eu shopping. entendo ser mais disruptivo nessas lojas de departamento do que num barzinho underground, Também. né? Com Mas ao mesmo certeza. tempo é Europa. Eu acho isso estar mais normal na Europa. Exato. Inclusive na Europa seria não aceito ainda ser dividido. Não, aí também não, calma. Então eu depois fui em banheiros também divididos. Enfim, viajar é muito bom. Voltar pra casa é muito bom também. Mas tem uma pessoa que adora viajar, adora soltar gás carbônico, efeito estufa, que é a nossa amiga Taylor Swift, que aparentemente vai se casar. Há males que vêm para o bem. A diva precisa estar em lugares para performar. Aparentemente, Taylor vai se casar no feriado dia 4 de julho, Ah, já tem data? teoricamente. Ah, tá. Tudo é um rumor. Não tem absolutamente nada confirmado. Mas eu vou chegar no porquê da data. Aparentemente, dona Taylor Swift e Travis Kelce vão se casar no Madison Square Garden, que é a principal arena de shows de Nova York, no feriado dia 4 de julho. Qual a sua opinião? Cara, eu não sei. Eu não gosto de falar mal da Taylor Swift. Aham. Já queria deixar isso dito aqui. Eu não duvido nunca do potencial de um bom decorador. Uhum. Então,
Também acho importante deixar isso dito aqui. Achei um pouco duvidoso ser numa quadra esportiva. Não vai ser bem numa quadra esportiva. Tipo, não vai estar... os convidados não vão estar sentados e dá pra ver a linha do basquete embaixo. Exato, e aí é isso que eu tô falando. Eu achei um pouco esquisito o contexto do lugar, o que acontece normalmente nele. Achei, ao mesmo tempo que faz todo sentido pros dois, né? Você viu a justificativa? Não. Eu só vi uma mulher falando de rumores sobre segurança. Então, essa é a principal justificativa. Tipo, o Madison Square Garden é um lugar que tem estacionamento. Então você entra de carro. No subsolo, assim. Você entra de carro, então não tem como ninguém tirar foto sua saindo desse carro. Não dá pra saber quem foi convidado e quem não foi convidado. Como é uma arena fechada, não vai ter helicóptero com paparazzi voando e gente tentando tirar foto. E, como é em Nova York, o controle populacional é muito mais fácil e vai dar pra trancar as ruas ao redor pra também não ter aquele aglomerado de fãs como Sim. rolou no casamento do produtor dela. Esqueci o nome do querido. Antonoff. O Jack Antonoff com a Margaret Qualley, que, né, tinha uma multidão de pessoas ali pra ver a Taylor Swift. Sim. Ao mesmo tempo em que, e assim, né, são os dois, deixa eles. Meio brega? Não acha meio brega? Eu acho meio brega. Mas, cara, eu acho que assim, ó, tem alguns amores que vêm, que acontecem para as pessoas poderem ter o seu lado brega. Sim. Eles, eu sinto que tem essa coisa toda que eles ficam falando sobre como eles basicamente têm o mesmo trabalho, que cada um tem o seu coach, sabe? E que um é do esporte, outro é da performer, mas que no fim das contas é basicamente o mesmo trabalho, não sei o quê. E daí eu acho que acaba que esse lugar une bem o trabalho dos dois, a carinha dos dois e a breguice dos dois. Eu acho um lugar muito brega, mas muito brega, ao mesmo tempo em que eu não consigo nem necessariamente criar algum julgamento sobre isso, quando eu paro pra pensar no sofrimento que deve ser toda a questão de segurança e de privacidade que será esse casamento. Com certeza. Se ela já sofria... Eu acho que dá pra usar essa palavra, sofreu. Sofreu como convidada de casamentos, Claro, exato. ofuscando Sim. noivos e colocando pessoas em risco por estar nesses lugares, Sim. enfim, se sentindo em risco por estar em casamento de outros. É. Imagina no próprio casamento, sabe? Por exemplo, imagina se fosse num campo, numa casa de campo, alguma coisa assim. Você ia ter que conseguir construir uma cerca de concreto ao redor daquilo tudo. Senão iam constantemente tentar invadir de todos os cantos pra estar naquele casamento. Ia ter helicópteros e drones voando em cima de você. Não tem como. Então, tipo assim, eu acho... Faz parte do trabalho deles, faz parte da vida deles. Eu acho triste que eles têm que se trancar assim. Bem que eles podiam construir uma coisa meio de show de Truman, assim, né? Pra eles se sentirem tendo um outdoor wedding, sabe? Tipo uma redoma de céu, pra eles se sentirem tendo um casamento na rua, E mas tem um estúdio. eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser. Duvido. O quê? Deve ser o Hiro ter deixado o quadro. Atende ali pra mim, por favor. Eu só tô torcendo pra que não seja nem um pouco temático de esporte. Não, isso não vai ser. Completamente deixem com cara de evento. Tá, não, voltando, porque assim, eu meia boca sabia desse lugar, exatamente do que se tratava, quando falaram que ia ser nesse lugar. Uma coisa que tem muita gente zoando que eu acho hilário é que o Harry Styles, o Madison Square Garden, quando você faz vários shows consecutivos, eles botam ao redor do... O Madison Square Garden, pra quem não conhece, ele é redondo. Botam ao redor dessa arena, dentro, basicamente banners. E o Harry Styles tem um banner lá, 15 noites sold out consecutivas. E as pessoas estão assim, imagina a Taylor se casar em cima de um banner escrito Harry Styles 15 nights sold out. Mas enfim, aí eu não sabia muito sobre esse lugar. E aí quando eu pesquisei, eu mal entrei e já tinha, tipo, rental para eventos, sabe? Mas Então, normal. pelo visto, É é normal. extremamente comum. Casamento, eu acho que teve um ou outro, eu li alguma coisa assim. E de resto, qual é o tipo, qual é o porte de evento que tem lá? Jogos do... Tá, não. Tirando esportivo. É isso Shows. que eu quero entender. Não, Que mais tu quer? não, é porque é isso que eu queria entender. Se são só coisas desse porte normalmente. Gigantescas, sim. Gigantesco, né? É a casa de shows mais conhecida do mundo. Tipo assim, a Ivete Entendi. Sangalo fez show do Madison Square Garden. Pra Então, ela, isso foi nesse motivo de gênero, completo... uso pessoal... Desculpa.
A Ivete Sangalo fez show no Madison Square Garden. Pra ela foi motivo de completo orgulho ela ter noite sold out. Tipo assim, ela conseguir lotar o Madison inteiro. É a principal casa de shows do mundo. Me lembra a Bri, a meio carioca. Meio brasileira. Meio... Sinônimos. Cara, não, ela pode. Sim. Ela já Mas pode lembro se... que... Porque ela é extremamente fã da Ivete Sangalo. Ah, sim. Ela teria amado. Ela teria amado ter ido num show da Ivete Sangalo no Madison Teria Square amado. Garden. Sim. Mas enfim, ela já pode O ser que você tava falando enquanto você me interrompia? promovida a meio carioca. Não precisa Não, mais esse é ser um meio downgrade, brasileira. coitada. Hã? É um downgrade, coitada. Mas ela já tem o sotaque, ela já sabe tudo Mas sobre mora em ser São carioca. Paulo. O que você estava falando enquanto você me interrompia? Eu não deixei ser interrompido. É bem coisa de homem, né? Só Aham. mulher que se deixa ser interrompida. Eu tava falando que, então, eventos nesse porte mais de cunho pessoal, como casamento, realmente não é... Porque deve custar milhões de dólares pra alugar aquele lugar, né? Porque você não aluga também só por uma noite. Tem toda a preparação, tem toda a desmontagem, Montagem, desmontagem. tem toda a questão de calendário que tem que... Tipo assim, pra Taylor Swift, eles com certeza conseguem mexer algumas coisinhas. Mas eu imagino pra uma pessoa comum deve ter que ter anos de antecedência, porque aquele venue, aquele lugar já tá alocado com anos de antecedência, sabe? Com quanta antecedência será que a Taylor e o Travis precisaram? Eles se pediram em casamento tem menos de um ano. Tá, mas tipo assim... Qual foi o momento, será que eles decidiram que ia ser o Madison Square Garden? E aí... Eu imagino que talvez ela já tivesse isso na cabeça há um tempo, que precisaria ser lá. E talvez eles mesmos já podem ter falado com ela, tipo assim, se você quiser, pode ser aqui. Ah, antes deles se pedirem? Eu acho que talvez já possa ter tido uma conversa de background. Ou até da própria Taylor com eles. Se um dia eu me casar, vai ter que ser aqui. Eu imagino isso vindo mais deles do que dela. É. De um sentido, tipo assim, esse vai ser o melhor lugar pra você. Porque ao mesmo tempo, tipo assim, é central, é Nova York. Inclusive, a data, teoricamente, está vazada porque começou a vazar que alguns jogadores do time do Travis, teoricamente, reservaram um hotel ali perto. Como é que se tem informação de que o jogador reservou o hotel? Não era pra ser confidencial isso também? Mas nada é confidencial de verdade, né? O lance é que as pessoas que trabalham no hotel leram o nome do jogador, reservado 2 a 4 de julho. Aí fudeu. Entendi. Entendeu? Tu vazaria uma informação dessas? Trabalhasse num hotel, assim, de recepcionista. Se o Léo Dias quisesse me pagar, sim. Não, mas eu digo, tipo assim, só fofocar pra amigos Ah, teus. com certeza. Mas com certeza. Não vazar, assim, pra grandes veículos. Eu fofoco qualquer coisa. Eu adoro uma fofoca, obviamente. Mas fácil. Fácil. Sabe, tipo, se tu fosse Meu Deus, recepcionista de um hotel Sim. que toda hora tem gente, uau. Meu Deus, você não acredita quem acabou de reservar aqui. Pra que será que é? Ou começa a se vazar notícias de Taylor Swift, Travis Kelce, 4 de julho. Já entra no pesquisa. sistema, vê se tem alguma coisa. Claro, mas com certeza. Bom, Taylor Swift escreveu muitas músicas boas e ela merece ter esse lugar. E sabe onde é que essas músicas provavelmente foram escritas? Num MacBook, não é? Eu imagino que sim. O que acabou de rolar agora... Na minha cabeça, ela escreve num pergaminho. Não, ela deve escrever. Essas músicas, pelo menos, foram mixadas em Macs. E hoje, quinta-feira, 25 de junho, rolou algo que a Apple estava segurando há muito tempo pra fazer. Que é um aumento de preços em toda a linha de tudo da Apple. E queria conversar um pouquinho sobre isso, porque isso é algo que afeta todos nós e vai afetar daqui em diante, que é culpa da IA. Está rolando no mundo da tecnologia há um ano e meio, 2 anos basicamente, algo que eles estão chamando de RAM Apocalypse, que é um apocalipse da memória RAM. Memória RAM para as IAs é muito importante e como OpenIA da vida, ChatGPT, Claude e companhia, estão comprando muitas desses chips em geral. O preço desse chip está escalonando de uma maneira muito acelerada, gigantesca. A Apple, sendo basicamente a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo, ela conseguiu criar um estoque muito bom desses chips, dessas peças, por muito tempo. Como ela compra em muita... Né, ela tem muita demanda, ela compra muito, ela consegue preços menores. Mas em algum momento ia dar merda. E aí agora deu. A Apple, inclusive, em algo que eu não sei se em algum momento eu vi ela fazendo isso. Ela soltou um boletim de imprensa basicamente lamentando o aumento de preço. Falando que eles tentaram segurar o máximo possível, mas se tornou inviável, se tornou impossível. E tudo aumentou de preço. Tipo, o MacBook Neo, o valor base de $599, agora é $699.
Puxa, O é uma MacBook Air diferença significativa. o MacBook Air aumentou $200. O iPad Air agora, que era um iPad de um ótimo valor de $499, agora tá $750. No Brasil, chegou a ter um aumento de R$ 15 mil Em um produto? em um produto só. Que loucura. Sim. Viva aí, ó. Ó, o MacBook Pro de 1 TB de armazenamento subiu de 1.700 para $2.000. $300 de diferença. É foda. E aí a questão é, em que momento isso vai parar? Porque eu tenho na minha cabeça, e eu sei que alguns analistas também, que IA, inteligência artificial, o que está rolando agora no mercado é uma bolha. Tá se investindo muito dinheiro para esse crescimento rápido e desacelerado, mas em algum momento essa bolha vai estourar. As N startups diferentes de IA vão explodir, vão deixar de existir. IA vai ser algo agora para sempre na nossa vida, vai continuar acontecendo. Estourar a bolha, tu diz, todo mundo vai saber e vai usar? Ou Não, estourar a não, bolha não. vai Então, desmoronar a coisa? Deixa eu explicar. Bolha é um. E não sou necessariamente preparado para explicar isso, mas é um termo que se usa muito no mercado de finanças. Que, tipo, there's a bubble, tem uma bolha. A crise de É porque a 2008. gente é acostumado a falar de bolha no sentido de, tipo, Não, não é esse sentido de bolha, não. isolado, Não. só uma porção Não. específica. Por exemplo, a crise que rolou, crise econômica de 2008, rolou por causa de uma bolha no mercado financeiro. Tava se pegando empréstimos muito facilmente para comprar casa, para comprar apartamento, esses empréstimos não estavam sendo pagos, as taxas de juros estavam muito baixas, todo mundo sabia que era uma bolha. Essa bolha estourou. O início da internet, ali na década de 90, se investiu milhões e bilhões de dólares em cima de sites e startups de internet, de tecnologia. E sabe-se que é uma bolha, sente-se que é uma bolha quando uma empresinha qualquer, porque tá fazendo uma empresa de IA, consegue um valuation, consegue um valor de mercado de milhões, sem necessariamente ter motivo pra isso, sabe? Só tá se investindo porque é IA e foda-se, vamos investir, é IA, é o futuro. Não se sustenta, porque é muito dinheiro investido naquele lugar, que precisa ter retorno em algum momento pro investidor, e que não vai ter retorno de muitas dessas. Essa bolha vai estourar e vai ter uma crise econômica pesada e o mercado vai baixar. IA é uma bolha. Tá todo mundo fazendo startup de IA. Esses dias eu vi tem uma empresa de sapato, de tênis esportiva americana, que deu um 180 na empresa deles e eles agora não são mais de sneakers. Eles são de IA. A CEO deles falou, daqui a pouco ninguém vai mais se lembrar dos sapatos, dos tênis. É uma loucura, Que assim. loucura. Exato. Não, nesse tópico, hoje eu vi, me chocou muito, tá? É uma criadora de conteúdo que abriu uma marca de doces e aí o conteúdo dela é sobre empreendedorismo, tá? Tá. E aí ela até vende, eu acho que mentorias, cursos, essas coisas assim para as pessoas serem tão boas empreendedoras quanto ela. Aham. A partir desse case de sucesso dessa loja de doces dela. Hoje eu vi um vídeo dela falando: eu vendo que o Claude fez pra mim em 20 minutos algo que eu pagaria 20 mil pra uma empresa vai se fuder. fazer. E aí era tipo, ele criou uma identidade entendi, tá. visual de 20 e poucas páginas pra mim e uma tabela de conteúdos pra eu. Um calendário de conteúdos pra eu publicar, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei tipo, tá, pode ser só mais um conteúdinho tosco, só pra criar um engajamentinho. A legenda era: comente não sei o que para receber a minha mentoria que eu te ensino como fazer não sei o que para melhorar sua produtividade com o Claude. Tipo, Sim. a pessoa tá usando do IA, que ela não tem a menor... Posso estar julgando errado. Na minha cabeça, ela em si não tem... até porque ela fala, sem nem saber programar. Eu não sei nem programar, sabe? Tipo, ela se Sim. coloca como alguém que não necessariamente sabe nada sobre o IA. Sim. E aí ela tá vendendo Como usar o IA. como usar pra empresa dela. É foda. E aqui, a gente não é hipócrita. Eu hoje mesmo postei uma publi com o Google Gemini, né? Com a IA do Google. A gente usa Não, com certeza. o Gemini, o Claude. Você usa o ChatGPT, que daqui a pouco eu falarei sobre isso. Mas IA vai ser pra sempre, agora, uma ferramenta na nossa vida. É saber como usar. Ela entrou e ela não vai sair. Mas a partir do momento em que tudo é feito por IA, é tudo muito homogêneo. Deixa de existir criatividade. Tem toda essa teoria que a gente já... Não sei se a gente até falou sobre aqui isso, mas... Teoria da internet morta, né? Que tem muitos cantos da internet que é só IA conversando com ela mesma, se alimentando. É bizarro. No momento em que tudo é criado por IA, inclusive N pessoas diferentes fazendo roteiros e vídeos em cima de IA,
E a IA precisa da criatividade humana Pra alimentar, pra se alimentar e pra pra poder criar os entregar. roteiros que os humanos pedem. Sabe o que é o Ouroboros? É aquela cobra que devora o próprio rabo? Já viu essa imagem? É isso, assim. Sim, vai começar a se acabar, porque o que alimenta a IA é É. a humanidade. E a partir do momento que os humanos cada vez mais usam Vão IA, parar de criar e e só IA, só o IA vai produzir, loucura. ou vai virar a caricatura da caricatura da caricatura da humanidade, né? Cada e tudo vez vai ficar mais. igual. Não, Sim. tudo vai ficar igual. E eu sinto que a IA faz isso, né? Vai deixando tudo cada vez mais Sim. caricato, mais tosco, assim, Sim. né? Cada vez que ele repete, sei lá, meio que vai em cima da mesma ideia e tenta reaproveitar aquilo, sei lá, reler aquilo, fica menos autêntico, menos, sabe? Claro. E aí eu sinto que vai acontecer isso, vai ficar cada vez mais caricato. Quanto menos humanidade tiver, mais... Tem algumas pessoas que vão se segurar e vão manter isso, a gente, os Sim. criativos, que é contra a corrente no mundo de extrema homogeneidade. Nossa, eu uso IA muito, tipo assim... Eu tava fazendo meu TCC e aí eu tava fazendo uns recortes no meu 3D Uhum. e querendo fazer uma isométrica, tipo, desse ponto de vista aqui, tá? Aí eu queria que todos os outros recortezinhos que eu fizesse de módulo ficassem exatamente no mesmo ângulo, Uhum. tá bom? Só que nem todos os meus módulos iam ficar melhores desse ângulo. Alguns, quando eu recortasse o módulo, ia ficar melhor desse ou desse. Uhum. Só que não tem como eu colocar só, tipo, pega exatamente igual a esse, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Eu teria que fazer toda uma conta de trigonometria. Uhum. Aí eu só tirei print da tela, mandei isso pra IA e falei, e tipo, desenhei daí um esqueminha assim, olha. Esse print da tela é do ângulo, tu tá vendo o módulo daqui. Eu quero que tu me diga no círculo da trigonometria quais ficam os ângulos pra quem tá vendo daqui. Sabe? E aí, tipo, ele fez pra mim e ele ficou super, tipo, me dizendo assim, e tu entendeu por que é assim, assim, assado? Agora tu já sabe pras próximas. E eu, muito obrigada. Eu não preciso saber pras próximas. Vou perguntar para a IA sempre. Sim. Graças a Deus, nunca mais vou precisar fazer uma conta de trigonometria na minha vida. Usar como ferramenta para auxiliar nosso dia, por exemplo, se você pudesse ser um estagiário, você provavelmente teria pedido pro estagiário fazer isso para você. Ia, né, repassar. Ok, faz parte. Mas, pô, usar pra criar tudo, impossível. Eu uso muito pra essas coisas funcionais, assim, de ter que parar e fazer uma conta, pra mim é muito... Não é conta, tipo, 15 mais 32. Não, e não é uma conta estrutural também, Não sim. é uma conta que requer alguma responsabilidade do projeto. Sim. É uma conta que boba... nenhum projeto seu ativamente sai do papel pra ter essa. Não, mas eu entrego como se fosse um executivo. Eu sei. Mas os professores ficam lá double check em cada uma das contas? É que eles não precisam double check. Se eu entrego um projeto com um vão de 12 metros e meio e a viga tem menos de 60 centímetros de altura, eles sabem que aquela viga não teria resistência. Tal qual você também sabe. Entendeu? Sim, mas eu tive que fazer uma conta pra saber. Nesse exato momento da sua vida de pré-arquiteta, você já tem isso. Não, eu só sei que não tem que ser de 40, mas eu, no olho, Tá, entendi. coloquei 50 quando eu comecei, sabe? E não pode. Não, Entendi. tem que ser 60. Entendi. Eu, por exemplo, uma coisa que eu fiz no Claude, que eu tenho extremo orgulho, na nossa agência tem um calendário. Olha a gente se contando as coisinhas que a gente faz com IA. Na nossa agência tem um calendário que é uma planilha do Excel, em que vai se atualizando todo dia dos compromissos, das entregas que eu tenho, dos roteiros, de tudo, né? Como é uma planilha, em formato de calendário, mas é uma planilha, eu não tenho como automaticamente jogar isso pro meu calendário do iPhone. Então eu fiz o Claude criar uma automação que usa o GitHub, que conecta com uma senha específica de app no meu iCloud para conectar com o meu negócio. Ele lê essa planilha 2 vezes por dia e ele sozinho atualiza meu calendário no iPhone. Tu é muito programador. Tu e o Claude juntos. O Claude. Sim, tu consegue ter Eu concepcionei a ideia. Tu é a startup de um programador, assim. Eu sou o criativo. Eu Sim. tive a ideia. Eu não saberia como fazer isso. Uhum. Tempos atrás, talvez eu pudesse contratar um programador. Eu não saberia nem onde procurar esse programador. Uhum. Mas talvez eu pudesse contratar um programador para fazer isso para mim. Hoje eu consegui pedir pro Claude, o Claude fez para mim e entregou. A maior. Dito isso, tu jamais
faria um Reels vendendo Não, nem fudendo. um guia. Comente calendário pra saber como é que eu fiz a minha automação. Vai se E fuder. aí custa R$ 150 Vai se o fuder. template da automação. Não. A principal empresa de IA que tem é a OpenIA, que é a do ChatGPT. O criador deles é o Sam Altman, que é um cara que já passou por diversas empresas diferentes, ele é bem relevante nesse mercado de tecnologia. E em 2023, uma semana antes da Eras Tour no Brasil, ele foi removido da empresa dele. Ele foi removido do ChatGPT. Ele deixou de ser CEO da OpenIA. Tal qual o Steve Jobs rolou na Apple na década de 80. Como é que se falaria CEO em português? Essa ninguém É cobra, né? diretor executivo, basicamente. Ah, tá. Mas cobra-se sim, reclama-se sim, não dá ideia, Mariana. O Luca Guadagnino, que é um diretor que eu adoro, que fez filmes como Call Me By Your Name, Challengers, mas também fez filmes como After the Hunt, que é um filme do ano passado que eu achei muito bom. Ele estava fazendo um filme chamado Artificial sobre a OpenIA e sobre o Sam Altman ser excluído da OpenIA. Uhum. Esse filme é da MGM barra Amazon Films, está basicamente pronto. E já teve algumas exibições testes, coisa normal. Exibições testes falaram super bem do filme. Semana passada, a Amazon cancelou o lançamento do filme e está procurando alguém para vender, sem motivo aparente. Qual é o motivo não aparente? Alguns meses atrás, a Amazon fez um investimento de 50 bilhões de dólares na OpenIA, empresa da qual o filme do Luca Guadagnino claramente falaria mal. Pessoas que assistiram esse filme já comentaram que é um filme extremamente sombrio, grim, pra baixo, depressivo, sobre a empresa, sobre o estado do mundo, sobre o que como as coisas vão ficar. E eu assumo que bastou uma ligação do Sam Altman pra o Jeff Bezos, pra Amazon e falar: olha, esse filme daí não pode sair por vocês não, tá? E aí, a Amazon está procurando um outro estúdio para comprar esse filme e poder lançar. E a Amazon, eles compram esse filme da Amazon, a Amazon não sai no prejuízo. Ok, que foda-se o prejuízo da Amazon, pra eles não é Sim, nada. considerando o prejuízo que seria ficar... Sim. Quase uma dezena, quase 10 estúdios diferentes de filme, dois principais, se recusaram a comprar o filme por preocupação. Não é público, mas é o que os insiders estão falando. Entre eles, a querida A24, que eu gosto e admiro. A24 saiu nessa reportagem junto. Está recebendo investimento do genro do Donald Trump, que também tem investimentos na OpenIA. Então tá, tipo assim, todo mundo com dedos em relação com esse filme. E quem eu vi que estava na frente para comprar são duas distribuidoras. A Mubi, que eu também já fiz publicidade para eles. Talvez a Mubi compre, ou a Neon. Neon é quem comprou, por exemplo, o Agente Secreto e quem ganhou as últimas 8 palmas de ouro, eu acho. Bizarro. Loucura. Chegou um momento em que... Ninguém quer se comprometer. Não, e décadas atrás, existia conglomerados de comunicação. E esses conglomerados de comunicação, eles tinham jornais, depois começaram a ter estúdios de cinema, e depois começaram a ter canais de televisão, e às vezes tinham gravadoras, e eram conglomerados de arte, de comunicação, de conteúdo. Hoje em dia são conglomerados de tecnologia. E essas empresas de tecnologia têm os conglomerados de comunicação. Bizarro. Sim, as coisas se Que misturaram. a Amazon comprou a MGM, que é um dos estúdios mais clássicos da história. MGM até tá tendo um ótimo lançamento no cinema, mas agora é da Amazon e claramente tem uma mordaça ali, tem uma censura em certas coisas. Foda. Foda. Uma pena. Falando em conglomerados, tem o nosso Itaú, que é uma empresa gigantesca e que eu gosto. Eu gosto do Itaú. Eu admiro o Itaú, o maior banco do Brasil. Simpatizo. Esse aqui é um tópico um pouco atrasado, mas eu acho que é um tópico que a Mariana vai adorar falar. Umas 3 semanas atrás foi anunciado a nova sede do Itaú Cultural, que foi projetada pelo Estúdio Módulo, que é o responsável pelo Centro Cultural Rio África. Vai ser na Avenida Paulista, pertinho do MASP, e é um prédio que deu muita polêmica. Sim, ele vai ficar do lado do prédio da Fiesp e parte da polêmica foi essa, né? É, que o prédio tampa a lateral da Fiesp. É isso. É, eu vi o pessoal falando sobre isso. Ai, que o edifício da Fiesp é um marco brutalista.
Feito pelo Rino Levi. Isso, e que é um edifício muito importante e tudo mais. Cara, eu concordo que é um edifício muito bonito, muito importante. Dito isso, é São Paulo. Todo mundo constrói, desenha edifícios pensando muito mais na fachada frontal do que nas laterais. Claro. Porque nós sabemos que as laterais vão ser, muito brevemente, se não encostadas, Cara, eu tô criando um argumento aqui agora. rodeadas com outros prédios. Então, eu acho que, querendo ou não, esse prédio justamente tem esse desenho pensando em, mesmo que tiver um sanduíche de prédios ao redor, ele continua se destacando porque ele se Claro. projeta pra frente. Ele é cheio de LED. Dito isso, podia ter alinhado, pode ter um motivo pra não, tá? Mas olhando assim, o edifício do Itaú podia ter alinhado com a parte mais recuada Entendo. da Fiesp ali no começo. Claro que a gente não pode desenhar a cidade pensando sempre em alinhar um prédio com o outro que já existe. Ia ficar difícil. Iam ser metros quadrados extremamente valiosos pro Itaú, né? Com certeza. Mas a imagem que mais gerou essa polêmica, eu tô desenvolvendo esse raciocínio agora em cima de outras coisas que eu acabei de ver. Foi essa. Sim. Numa perspectiva, Que parece que tá colado. parece que tá em cima. Que tá encostando. Realmente. Só que a gente começa a rolar pra baixo em outras fotos. Pô, desculpa. Tem uma distância, tem até outro edifício entre os dois, né? Não. Tem a lateral que é do próprio Rino. Isso Sim. daqui é do prédio da Fiesp. Sim. Tem um negócio, um volume ali. Não é um outro E edifício, assim, mas é um volume grande. Pô, tem um grande espaço. Claro que não vamos mais conseguir aparentemente ver esse Fiesp de longe. De longe, mas é isso. Tipo, é São Paulo, né? É. E tudo perspectivado. Sim. Tu não consegue ter uma visão geral de tudo. As coisas são grandes e são muitas coisas. Então, pra tu ver elas inteiras, tu tem que chegar perto. Na real, provavelmente vai até conseguir ver, porque é aqui. É, que esse render não deve estar completo. É. Não é bem um render, né? Eu acho que é uma foto com o render colocado. Eles não recriaram a Paulista inteira. Não, mas às vezes, tipo, na hora de... Às vezes tu modela o edifício do lado, sim. Não, tá. O do lado. Pelo menos sim. o do lado, sim. Mas eu acho que isso aí é uma foto. Com certeza é uma foto com Tu o... mescla os dois. É Só isso. porque naquela outra tem mais textura além de ter o letreiro. Se tu olhar Sim. nessa parede ali. Isso aqui é uma foto. Sim, exato. É isso que eu tô falando. Nessa daí, junto com o letreiro, tem muita textura. Essa texturinha... Essas pessoas são render. Sim, mas é porque a novidade Não, mas eu tô também tentando entender o que é render essa foto e o que não é. Bom, Mariana, você quase arquiteto. Inclusive, nas polêmicas do Twitter, isso virou polêmica, né? Porque eu te chamo de arquiteto e você não é. Eu nunca me chamei de arquiteto. Exato. Sou O que você estudante. achou do prédio? Cara, eu começo dizendo que eu tô sofrendo tanto pra terminar um projeto. Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto. É isso. Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto. Concordo. É muito fácil o pessoal sentado em casa reclamar e não faz ideia da complexidade que é pra Exato. entregar isso e ser o projeto vencedor em cima de um Exatamente. edital do Itaú. Exatamente. Do meu local de humildade, de estudante, de quem nunca nem tentou Parabéns. se inscrever num concurso. Parabéns. É verdade. Parabéns. Entendeu? Parabéns pelo projeto. Não, eu dou E- parabéns também pela sua atitude, pelo seu pensamento. A própria humildade de falar, cara, né? Na minha devida desimportância. Exato, num primeiro momento, parabéns. Em segundo lugar, achei muito interessante que, em primeira vista, é mais um prédio meio sem cor, mas essas brises tem todo... Eu não sei se tu vai conseguir ver, talvez num de lado mais pra cima. Ah, passou. É, esse aí. É. Tem uma brincadeira de cores Tem. primárias muito legal. Tem. E isso ser nessa fachada aí do lado, num prédio bem alto, eu acho muito legal, porque dá uma vida, assim. E uma coisa que eu já gostei não, eu gosto muito e já fiz em vários projetos meus, é essa coisa de ter, tipo, uma casca muito leve, não necessariamente de brises, mas enfim, e tu poder ver o edifício mais maciço lá dentro acontecendo, sabe? Sei. Não necessariamente brises. Por exemplo, o IMS é assim também. Não são brises, né? São umas placas De vidro. meio de fosco. vidro, assim, que não é totalmente Rolou transparente. muita comparação com o IMS. E são de estúdios diferentes, mas eu acho que, de certa maneira, existe uma sinergia corporativa ali. Exato. Eu acho que tu não ir minimamente pelo mesmo caminho é até bobo.
Eu acho que o estúdio que foi pelo mesmo lado ganhou o concurso por um motivo. Sim. Porque... Eu acho isso aqui pra mim... Eu vejo o Itaú. Exato. E querendo ou não, é isso. Tipo, é uma marca. O IMS eu vejo o Instituto Moreira Salles. Pra mim, o IMS é muito inovador. O IMS paulista, pra mim, numa visão não de arquiteto, não de estudioso, aquilo pra mim era meio inovador. O que eles conseguiram fazer com aquele vidro fosco no meio da Paulista, eu acho absurdo de lindo. E eu consigo ver uma inovação ali. Isso aqui eu não vejo inovação, mas eu vejo Itaú. É. Pode ser um pouco... Só desse laranja transparecendo eu vejo o Itaú. É que eu não tô querendo super comparar as duas coisas, colocar no mesmo patamar. Mas eu vejo semelhança nesse sentido, assim. Ali num andar intermediário, tem uma coisa meio mirante. Total. Tem essa escada que é uma coisa colorida que tu consegue ver, Completamente. mesmo através da casca No translúcida. IMS é vermelho, aqui é laranja. Exato. E tem a pedra portuguesa Tem um por dentro. aqui. Uma graça, tal qual o IMS. Tal qual. O meu Essa projeto escadaria- é uma coisa que me agrada muito isso. Eu Essa acho muito escadaria bonito. também... Não tem no IMS. Não, isso não. Eu acho muito legal isso. Que a escadaria era arquibancada ao mesmo tempo. Tem no MASP novo, que também eu acho bem maneiro. Sim. E achei legal essa versão mais leve, porque no MASP é uma coisa bem... que combina com o MASP. Eu não sei se Bem- vai ficar essa versão leve, não. Eu aposto aqui que até 2031 essa versão vai mudar. Por quê? Não me parece seguro. Que nada, isso aí é uma escada Não sei. vigada Eu- metálica. tem- No máximo vai botar uma chapinha perfurada aqui, ó. Não, eu Na acho vertical. pra mim, na questão aqui, tem que ter um vidro aqui embaixo. Isso, um vidro ou uma chapinha perfurada na vertical, entendeu? Talvez. Só se for assim. Porque senão, uma criança ali, caiu. Sim, ali é meio alto, né? Sim, É. porque que sendo escada, o vão é pequeno, mas sendo arquibancada fica um vão grandinho, É né? isso, sabe? Tem razão. É, e depois acontece coisas como o que a gente viu lá naquele edifício lindo, que a gente foi ver aquela exposição de arquitetura e design no Ibirapuera, que tinha uma rampa helicoidal maravilhosa. Agora eu não me lembro de quem que é aquele edifício. Niemeyer. É o do Niemeyer? É É Niemeyer. só Niemeyer todo Eu acho todo o complexo do o Ibirapuera. Ibirapuera? Inclusive, a Lina Bobardi odeia aquele lugar ali da Bienal. Eu jurava que tinha edifícios dentro do Ibirapuera que não eram do Niemeyer, por isso eu não tava querendo arriscar. Eu posso estar enganado, mas eu acho que aquele especificamente é Niemeyer. Ah, tá. Mas enfim, aí tem essa rampa helicoidal maravilhosa com um guarda-corpo que teve que ser colocado redinha, igual Sim. redinha de gato Absurdo. na janela. Absurdo. Então por é isso. segurança. Então alguma coisa realmente vai ter. Ou tipo assim, ai, caiu um celular, vou processar o Itaú. Pau no cu. Porque a gente sabe que as pessoas são assim. Dito isso, acho extremamente lindo. Quando eu olhei esses renders, Lindos os renders. posso falar o que aconteceu comigo quando o Pedro me mostrou os primeiros renders? Pode. Você chorou, não foi? Eu chorei. É. Eu chorei porque eu tava num momento que eu ainda não tinha conseguido super sentar pra ir fazer meu TCC e eu disse, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível de detalhe com o meu TCC até a entrega. E o Pedro ficou tipo, claro que não, Mariana, não é o Itaú. Pô. Não é um edifício Sim. na Paulista, é o teu TCC, é só tu. Mas realmente é um render extremamente bem feito, cara. Muito. Tem muito detalhe. Me parece um prédio muito leve. Eu acho legal isso. É um prédio leve, em comparação com a Paulista, que tem muito prédio pesado. E é um prédio extremamente leve do lado de um brutalista. Exato. Pensando nisso, teve uma conversa com os arredores. Eu acho que botar um outro brutalista ali ia brigar. É, e também tem toda essa coisa de contexto, de reprodução, de... Não, total, mas... É um prédio... Cara, eu acho um prédio muito legal. Realmente- Eu simpatizei bastante com ele também. Inclusive... E eu gostei dessa fachada do térreo, que os planos, tá vendo? Eles estão entrando. Sim. É convidativo. É Todo muito o térreo é convidativo. muito integrado com a rua. Eu chuto, inclusive, que nesse térreo deve ter um lugar que é uma coisa muito comum em Nova York, são aquelas meio praças privadas, que é tipo o vão do MASP, que é um lugar convidativo para as pessoas ficarem mesmo sendo em um espaço privado. É, aqui me parece, na verdade, vazio, com exposições. Tem um buraco. Essa aranha, eu vou passar vergonha agora, mas eu esqueci o nome do artista, mas é um artista extremamente famoso. E essa aranha tem lugares diferentes ali, ao redor do mundo. É normal você ter coisas ao redor dela. Tipo, é uma arte, inclusive, que normalmente pode se tocar. Ah, mas às vezes eles colocam aí só pra dizer Não, o que é Itaú um tem, lugar... o Itaú tem. É, o Itaú tem. Ah, tá.
Não, mas o que eu ia falar é que ali no meio parece que tem um lugar pra descer. Tem um subsolo, sim. É, tem subsolo, né? Não sei muito bem para onde, mas tem sim. Mariana, como é que tá o seu TCC? Ai, gente, o que eu posso dizer? Tá tudo meio que pronto. Eu tenho 8 pranchas pra fazer. Eu tenho que entregar em formato de 8 pranchas a O que é zero. uma prancha? É uma folha, É. um É slide. porque quando você falava prancha, eu não entendia, necessariamente. Entendi. É uma folha, um slide e a zero é gigantesco, A zero né? é... É tipo assim, É quase isso daqui. é 80 por mais de 1 metro. Porra. É sei lá, tipo 1,20, e quase 20 por 86, uma coisa assim. Inclusive, hoje, meu meltdown principal foi porque eu descobri que a minha prancha resumo, porque daí, segunda-feira, eu entrego fisicamente lá em Porto Alegre, a prancha resumo, que é condensar só as principais informações, uma síntese do meu projeto inteiro, numa prancha A0 só, e imprimir. Eu tinha feito ela na vertical, entendeu? Eu tinha diagramado ela na vertical. E aí, depois, eu fui olhar no Moodle Tem que ser na horizontal. e tinha que ser na horizontal. Mas é um problema relativamente fácil de resolver, né? É que, tipo, quando tu diagrama uma prancha, tu fica minimamente alinhando todas as coisas e elas cabem de uma forma específica. Virou, basicamente, é embaralhar o joguinho da memória, entendeu? Sim. Tanto que Mas você sabe que as coisas cabem assim, elas vão caber assim. Tanto que vagou espaço quando eu virei. E daí tu acha que é uma boa coisa? Não, eu já Não, tinha claro que definido não. É, tudo que ia caber na síntese. Eu tive que arranjar mais coisa pra pôr na síntese. aumenta Aí, as coisas. daí não tava encaixando, entendeu? entendi. Na horizontal. O formato das coisas, do tamanho que elas Sim. estavam, só fez sentido na vertical. Quando Sim. virou na horizontal, fudeu com tudo. Mas tudo bem, porque daí eu podia adicionar uma coisa que a minha orientadora já tinha pedido pra eu adicionar e eu já tinha falado que não caberia. Ah, ela tava certa. E aí, quando eu virei na horizontal, coube. Agora já tá pronta, minha prancha resumo. E aí, das minhas 8 pranchas, eu tenho 4 prontas. E as outras 4 que faltam, 3 delas estão em tipo 50%. Uma delas tá vazia. Tá, Entendeu? entendi. Então, o que a gente pode botar aqui de porcentagem de quanto que falta? 35%? Talvez. Tá. Tipo isso. Só que eu ainda tenho que reformular toda a minha apresentação de slides para a banca também. Claro que daí, tendo todos os desenhos finalizados, que já foram colocados nas 8 pranchas, o trabalho em si tá pronto, né? Sim. Só que tem que montar uma apresentação que conte bem a história do projeto. O mais difícil já passou. O mais trabalhoso já passou. Modelar, pensar em material, Sim, o fazer momento... cálculo. É que na verdade, assim, né, meu bem? Nunca realmente a gente acaba de fazer. A gente só decide parar de projetar. Meu amor, bem-vindo a todas as profissões. Tem uma frase clássica do cinema que é: você nunca termina um filme, você desiste dele. Ai, eu fico com vontade de chorar. É isso. Eu não posso começar a chorar em todo episódio. Eu não posso Você- ser essa pessoa. Chora, foi bom, o pessoal gostou, faz bom pro engajamento. Pode chorar sim, mano. Não. Você nunca termina um rio, você desiste de um rio. Rios dá pra terminar. É Dá, isso. eu Existem. A gente tem que ir atrás das profissões que dá pra terminar. Não dá pra gente ficar só fazendo essas coisas que não dá pra terminar. Sim. Não, mentira. É Mas que as todas coisas... dão pra terminar, mas às vezes você não tá satisfeito. Não, e eu acho também que tem muito assim, ó. Oi, Helena. Vem cá. Tem que ser dadas condições certas de trabalho pras pessoas, entendeu? Não tem a menor chance de dar Tem. certo um projeto do tamanho que eu fiz Sim. pra uma pessoa só fazer em 4 meses, que é um semestre Não, meio tem mais como. ou menos, né? É uma coisa que eu já te falei, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que a faculdade de arquitetura se leva a sério até demais. Sabe? Eles se respeitam até demais, eles se acham o curso mais importante que existe e que os alunos realmente têm que entregar tudo isso e se fuder porque não tem nada mais importante do que construir um prédio. E eu só discordo. As minhas Inerentemente a colegas. essa Eu tava filosofia. num momento ruim, assim, aí eu mandei que eu tava meio mal da ansiedade, não sei o quê. Uma delas pegou e mandou que ela tirou foto de um dos projetos de TCC de um colega, que ganhou um prêmio, inclusive, pelo projeto que ele fez. E mandou, e aí eu falei que eu tava meio preocupada, porque eu recém tava começando a fazer toda a documentação, que são as pranchas, os detalhes, os cortes e tal. Fazer, no caso, configurar tudo pra ficar bem apresentável, né? E aí eu falei, nossa, parece que é tanta documentação que eu nunca vou conseguir vencer tudo. E aí ela pegou e só mandou, assim, as 8 pranchas dele e falou, toma aí, trabalho do fulano, TCC, aprovado e premiado. Uma merda. Não uma merda. Ah, tá. Só, tipo assim,
Um corte de pele, 2 detalhes. Claro, sei. Corte Não, de pele. ela só começou a citar, assim, tipo... Explica o que é, meu amor. Como é que... Não tem nem por O onde que é um começar. corte de pele? Um corte de pele é quando tu tem o prédio. Tu corta ele ao meio pra ver o prédio inteiro ao meio e entender como é que é a estrutura, né? Porque quando tu corta ao meio é pra quê? Pra tu conseguir entender que aqui Sim, tem uma consigo viga, entender. aqui Sim. tem outra viga, né? Sei. Pra isso que serve um corte. Aham. Aí o corte de pele é quando tu pega só um pedaço, por exemplo, o final aqui do teu prédio, tu pega só essa partezinha do final do teu prédio e tu puxa linhas de chamada, setinhas de cada uma das coisas e fala o que é cada camadinha, tipo, Uhum. vai lá de cima assim, a algeroz da platibanda. Você inventou um vocabulário agora. Algeróis da Platibanda. Isso é Castelo Rá-Tim-Bum. Isso aí é o arremate. Arremate é uma palavra. Eu tô te dizendo o que é o algeroz da platibanda. É o arremate. Cara, isso aí parece Você sabe? feitiço. Não sabe que... Parece feitiço que a Cuca fala. Você não no sabe o que sentido é do pica-pau. platibanda? Pra mim é uma banda de herdeiros da Zona Sul carioca em que um deles é filho de uma ex-estrela da Tropicália. Como é que tu acha que termina um edifício, tipo, de laje plana? Tu acha que ele termina, tipo assim, a viga tá aqui, aí a laje tá no mesmo nível, acabou o prédio, fim. Não, tem uma mini paredinha pra cima, normalmente, e isso é a platibanda, que esconde as coisas dali de dentro, entendeu? Uma leve inclinação no telhado, com ralo, com Entendi. algumas coisas que acontecem ali dentro. Sim, consigo. Com as caixas do ar-condicionado ali em cima. Já vi isso. Por que não é chamado de, sei lá, Meia parede. um parapeito? Não, porque não é um parapeito. Algeróis da... Não, é platibanda o nome. É só platibanda. A algerosa é só um arremate, é um acabamento, porque quando tu coloca a impermeabilização nessa laje plana... É realmente uma palavra. Claro que é. Calha. Calha é mais fácil. Não é. Chamado telhado embutido. Viu? Vocês se levam a sério demais. Falasse telhado Enfim, embutido. tudo isso só começou porque eu tava tentando explicar o que era um corte de pele. E eu só comecei a te explicar o que era um corte de pele porque minha amiga me mandou Sim, o trabalho TCC premiado e falou, cara, olha isso aqui, não é tanta documentação assim. É, não sei quantas plantas, não sei quantos cortes, um corte de pele, 2 detalhes, acabou. Sim. Tipo, seguia por isso aqui e, Sim. sabe, para de enlouquecer. É. E eu tenho que voltar a fazer. Sim. Você falou 1 hora, tem 1h30 de episódio. Só? Só. A gente não começou 9h30? Eu tenho 1h33 de gravação aqui. Ah, então a gente não começou 9h30. Não. É isso. É isso, gente. Só de falar sobre eu já fico meio atacadinha da ansiedade. Episódio que vem, Mariana já vai ter entregue TCC. Sim, mas ainda não vou ter apresentado. Vou Mas... estar ao longo da semana descansando, relaxando, mas ainda vou estar um pouco, tipo assim, talvez ensaiando uma apresentação. Mas o mais difícil Claro. já vai ter passado. Óbvio. Meus queridos, quem estiver vendo pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, por favor, nos sigam, comentem, deem nota no episódio. Se estiver nos acompanhando pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixem um comentário, um feedback e Um joinha. um like, um É joinha. isso, compartilha com os amigos. Estamos voltando, a gente sabe que o mês de junho foi atípico e estamos pegando o tranco de novo. E é isso, gente. Muito obrigado. Me desejem muita sorte. Não precisa de sorte. Sorte é pra quem não Me é bom. desejem boa entrega Parabéns. e boa apresentação. Quer dizer, boa apresentação vocês vão me desejar semana que vem. É isso. A apresentação é Te só na desejem outra segunda-feira. bons 2 últimos dias de trabalho. É isso. Boa entrega. É isso. Beijo! Beijo.